Olá! Hoje estou iniciando um novo curso, Leitura e Manipulação de Dados em Python. A ideia desse mini curso é ensinar você a conseguir fazer a leitura de arquivos em TXT, em CSV, em Excel, em outras extensões, utilizando uma biblioteca muito boa para isso, que é a biblioteca Pandas. E também ensinar como manipular, como fazer análise de dados utilizando a linguagem de programação Python. Vamos então iniciar a nossa primeira aula deste curso. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. E se você gostar do vídeo, por favor, não deixe de dar o seu like. Isso ajuda muito aqui no canal. Obrigada e vamos começar. Bom, geralmente eu sempre começo a aula mostrando já o Jupyter Notebook. Ele está aqui aberto, mas hoje eu resolvi começar a nossa aula mostrando o Kaggle. Se vocês não conhecem, eu recomendo fortemente que vocês cadastrem uma nova conta aqui nessa plataforma. O Kaggle, na verdade, ele é um ambiente para Python muito voltado para a área de Machine Learning. E ele contém vários datasets. Então, se você vier aqui, ele vem a página inicial de Home, e tem aqui os datasets. Nos datasets, você consegue ter acesso a várias bases de dados, que são bem interessantes para fins de estudo, enfim, até para você melhorar o seu conhecimento em Python, pois tem muitos notebooks já prontos que você pode se inspirar para desenvolver o seu próprio. Então, aqui, vamos escolher uma base de dados interessante, por exemplo, a população mundial por ano. Então, vou clicar aqui nessa base de dados, então ele me dá aqui as informações de população mundial de 1951 até 2020. E vocês podem ver que o Kaggle organiza bem a base de dados aqui, mostrando o que ela guarda. Então, o ano, a população, a porcentagem de mudança, né, de acordo com o ano, e por aí vai. Então, o arquivo a gente pode ver que ele está em CSV. Então, a gente vai fazer o download aqui desse arquivo, eu já fiz. Agora eu vou transferir para a minha pasta. Então, vamos lá, download, Word Population. Pronto. Então, vamos finalmente aqui no Jupyter Notebook. Então, vou botar aqui aula 1. Bom, como eu disse na introdução aqui do vídeo, vamos utilizar principalmente nesse curso a biblioteca Pandas. Se você não conhece essa biblioteca, eu sugiro que você vá na documentação dela, então, Pandas. Python Data Analysis, tá? Não é o animalzinho Pandas. Então, nessa biblioteca, ele mostra aqui User Guide, ele dá, tipo, Getting Started, ele dá algumas dicas de como inicializar aqui com essa biblioteca. Inclusive, ele recomenda um livro de análise de dados, tem vídeos. Então, o site da Biblioteca Pandas, ele é bom. Então, eu recomendo você dar uma visitada aqui. Então, vamos lá. Outra biblioteca que eu vou utilizar vai ser Import. Eu sempre importo a NumPy, tá? Então, por mais que eu acho que a gente nem vai usar ela, mas eu importo. Então, vamos lá. A gente tem aqui um arquivo. Eu estou rodando este Jupyter Notebook nessa pasta que eu criei aqui, leitura dados, tá? Então, é importante que o arquivo esteja dentro dessa pasta. Senão, você precisa indicar o caminho desse arquivo. Então, para ficar sempre mais fácil, sempre coloque o arquivo na pasta que você está programando, tá? O nome deste arquivo é o Word Population. Então, eu vou copiar aqui o nome e eu vou fazer o seguinte. PD, que é a abreviação de pandas. Read, essa é uma extensão CSV, né? Então, read, CSV, abro parênteses, abro aspas, e colo aqui exatamente o nome que está no arquivo, tá? E a extensão dele. Quando eu rodar, olha o que acontece. Ele cria como se fosse uma tabela em Excel, só que ele cria aqui no Python para gente. Então, o Pandas, ele é
um meio de você trabalhar como se trabalhasse no Excel, só que em Python. Então, assim, ele é muito visual. Eu acho genial a gente poder ter os dados organizados assim de forma automática numa tabela. E o que é essa tabela, né? Que estrutura é essa? Na verdade, isso aqui é um data frame. Então, como eu disse já em aulas anteriores, toda vez que a gente imprime o resultado direto, a gente não armazenou ele em variável nenhuma, tá? Então, para armazenar, eu vou colocar aqui dados, recebe, pd.read_csv. Agora ele não imprimiu, porém, se eu vier aqui e colocar dados, ele vai e imprime para a gente. Agora, quem é dados, né? Como eu disse, dados é o tipo data frame. E o que é um data frame? O data frame ele vai ser uma estrutura que tem a primeira coluna é sempre reservada para os índices. Então, você pode ver aqui que ele vai do índice 0 até o 69, ou seja, são 70 linhas. Então, se eu escrever aqui dados.index, né? Ele faz de 0 a 70, andando de 1 em 1. A gente pode também imprimir as colunas de dados. Então, aqui a gente pode ver, a gente tem as colunas Year, Population, Change Perk, Net Change, Density, Urban e Urban Perk. Então, aqui são todas as colunas que estão presentes em dados. Agora, se eu quiser, por exemplo, selecionar, não todas as colunas, eu quero visualizar apenas a coluna Year e Net Change, por exemplo. Como é que eu faço, né? Eu venho aqui e boto dados. Aí, nesse caso, como eu estou querendo selecionar mais de uma coluna, eu preciso incluir 2 colchetes. Então, o primeiro vai ser Year e o segundo vai ser Net Change. E aí eu consigo imprimir essas duas colunas, também da linha de 0 a 69. Isso aqui continua sendo um data frame, tá? Agora, se eu quiser imprimir somente a coluna year, né? Então não precisa de 2 parênteses, 2 colchetes. E basta eu fazer assim. Porém, você pode ver que a diferença é o seguinte, agora ele não está mais com as linhas, né, de acordo com uma mudança de cor aqui, por exemplo, e com o index em negrito. Por quê? Porque eu só selecionei uma única coluna e aqui agora o tipo dessa estrutura vai ser uma série. Tá? Então, o que é a série? A série, na verdade, é uma única coluna de um data frame. Ela é diferente de um vetor, pois ela tem os índices associados a cada elemento aqui, tá bom? Então, a série é um data frame com uma coluna. Se eu seleciono 2 colunas, eu tenho, a partir de 2 colunas, eu tenho, então, um data frame. Uma outra informação que eu acho importante, por exemplo, a gente tem aqui um data frame, ele não é tão grande, né? Então, se eu imprimir aqui dados, né, o que ele faz? Ele imprime as 5 primeiras linhas, 3 pontinhos, as 5 últimas linhas. Porém, se eu só quiser visualizar as 5 primeiras linhas, por exemplo, para checar se a leitura foi feita do modo correto, eu posso utilizar esse comando aqui, dados.head, que o default dele são 5 linhas. Então, ele vai sempre mostrar as 5 primeiras linhas deste data frame. Ah, mas se eu não quiser selecionar, né, visualizar somente as 5 primeiras, se eu quiser visualizar as 8 primeiras linhas, então, para isso, eu tenho que colocar um número de quantas linhas eu quero ver. 8 linhas. De forma semelhante, eu consigo visualizar o final do meu data frame, que é através do comando dados.tail. Aí ele vai me mostrar as 5 últimas linhas do data frame. E da mesma forma, se eu quiser visualizar mais linhas, por exemplo, 10, aí eu preciso indicar dentro do parênteses que eu quero ver as 10 últimas linhas deste data frame chamado dados. Bom, como eu mostrei alguns minutos atrás, se a gente escrever aqui dados.columns, ele vai nos fornecer os nomes das colunas.
Então, se eu quiser, por exemplo, imprimir somente algumas colunas, se eu quiser imprimir todas as colunas até a coluna density, até a coluna densidade, eu faço assim, através do uso dos dois colchetes. De certo modo, o que eu fiz? Eu acabei deletando, excluindo as duas últimas colunas do DataFrame original, que era Urban e Urban Pack. Se eu quiser salvar isso aqui em um outro DataFrame, dados 2, recebe dados, então dados 2.head, ele só vai ter agora 5 colunas do DataFrame original, dados. Agora eu quero exportar essa nova coluna, esse novo DataFrame, dados, em um arquivo CSV. Como é que eu faço? Eu venho aqui e escrevo dados2.to CSV. E aqui eu coloco o nome que eu quiser, tá? Então eu vou colocar aqui dados população mundial.csv. E salvei. Se eu abrir aqui a minha pastinha, eu posso ver que está salvo aqui o arquivo dados população mundial.csv. E se a gente quiser refazer a leitura desse arquivo, né? Então, vou colocar aqui dados 2 recebe pd read underline csv. Opa. E aqui eu vou precisar escrever dados população mundial.csv. dados2.head. Então, ele vai sobrescrever o dados 2. Quando eu refiz a leitura aqui, o que acontece? Ele gerou essa coluna unnamed. E o que é essa coluna? Quando eu criei aqui o dados 2, ele sempre vai ter associada a cada linha a coluna de índices. Então, quando eu exportei esse DataFrame para o CSV dados população mundial, essa coluna de índices também é passada para o CSV. É isso que acontece. Então, quando eu faço novamente a leitura desse arquivo, ele vai ler lá no arquivo CSV que tem uma coluna com os índices de cada linha, certo? Mas essa coluna não tem um título, não tem um cabeçalho. Por isso, o default aqui do Pandas, ele atribui um unnamed e 2.0, porque só tem uma coluna que não tem um cabeçalho. Para evitar que isso aconteça, você pode usar o comando aqui, por exemplo, index equal false. Então, eu vou rodar novamente. Aqui vai ser um problema, porque o dados 2 agora eu sobrescrevi, então eu vou precisar rodar a partir dessa célula, tá? Para ele reproduzir quem é dados 2. Aqui eu rodo de novo, então ele exportou novamente. E aqui eu estou refazendo a leitura. Aí olha o que acontece. Agora a gente não tem mais aquela coluna unnamed 2.0. Ou seja, quando eu faço esse comando aqui, index equal false, eu informo para o Pandas, olha, salva o DataFrame dados 2, porém salva ele sem a coluna de índices. Então, a primeira coluna lá do arquivo CSV já vai ser ocupada pela coluna year do DataFrame dados 2. Bom, com isso a gente encerra a nossa primeira aula do mini curso Leitura e Manipulação de Dados em Python. Espero que você tenha gostado. Não deixe de deixar o seu like aqui no vídeo. Até a próxima aula!